Bom dia, sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Convidamos a todos a fazer a inscrição no canal do A Caminho da Luz e do GEALM. E agradecemos a todos que estiveram ontem na nossa live, que foi a retransmissão da abertura do 6º Congresso Espírita de Uberlândia, o Sexto Céu 2023, que comemora os 14 anos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E ontem nós tivemos uma palestra com Jorge Elahá e com Haroldo Dutra Dias. E hoje vamos ter a Irvênia Prado às 8h30, 9h45 Ana Tereza Camasmi e 11 horas Eulália Bueno. 14h20, apresentação musical. 15 horas, José Carlos de Luca. 16h15, Simão Pedro de Lima. 17h30, Oceano Vieira de Melo e Wagner de Assis. E finalizando o dia de hoje, às 19h30, Roçando Klinger. E às 20h45, apresentação artística Tim e Vanessa. Então não deixe de participar. É só entrar lá no nosso canal ACL que você vai poder participar desse evento maravilhoso que é o Sexto Céu. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, que é as leis morais, o capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E o item é Justiça e Direito Natural. Pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Responde os espíritos superiores. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Eu, quando estava lendo aqui, eu estava me lembrando uma pessoa que eu conheço, é um pedreiro, né, o Daniel, que ele é uma pessoa muito simples, mas ele tem um senso de justiça muito apurado. E às vezes eu percebo, eu com todo aquele conhecimento que eu tenho da doutrina e o grau de instrução que eu não tenho, às vezes, a abrangência da compreensão da justiça como ele tem. Então, é bastante interessante isso, né? É como os espíritos responderam aqui. E outra situação, nós temos muito dificuldade no entendimento da justiça. A justiça é uma coisa muito ampla, e a gente fica, às vezes, limitado aqui ao planeta Terra, aqui a encarnado, e esquece, né, que a justiça reflete toda a nossa existência, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, até chegarmos à perfeição, que é o nosso destino. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que outros parece injusto? Responde os espíritos superiores: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. É a mesma coisa quando a gente fala de instinto e inteligência, né? Então, os espíritos dizem para a gente que quando a gente começa a usar a inteligência, a gente abandona um pouco o instinto e muitas das vezes a gente comete enganos. Aí é perguntado, mas por que isso? É porque a gente não usa a razão de forma plena, a gente se deixa envolver por outros fatores devido ao orgulho e ao egoísmo que ainda trazemos.
a mesma coisa a noção de justiça. Ela é muito influenciada ainda, né, os sentimentos equivocados que nós temos, que nos dá um prisma falso da justiça, como os espíritos respondem aqui. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Então, essa é a definição mais simples que se pode ter de justiça: respeitar os direitos de cada um. Respeitar a maneira como ele pensa, respeitar a maneira como ele se conduz, respeitar a maneira como ele quer viver. E assim que nós devemos fazer: respeitar a todos. Acabar com qualquer tipo de preconceito que não nos leva a lugar nenhum. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para todos nós, humanidade, e convidamos a todos para os nossos estudos online. Segunda, 19h30, o Céu, Inferno e a Gênesis. Terça, 20 horas, Diálogo com as Sombras. Quinta, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as instituições nos contatos que estão aqui na tela. E convidamos para as nossas reuniões presenciais. O GEALME fica na Rua dos Diamantes, 1497, em Rocha Miranda. Terça-feira, às 14h30, estudo do Evangelho. E quarta-feira, às 19 horas, exposição do Evangelho e passe. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, Colégio, ambas na cidade do Rio de Janeiro. O estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, 19h30. Quinta-feira, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E domingo, 9 horas, Evangelho em Família segundo o Espiritismo. Então, não deixe de prestigiar, se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro ou dos municípios próximos. É muito importante a presença de cada um e sabemos do envolvimento espiritual que as casas espíritas têm e o trabalho que os espíritos fazem em nós quando lá adentramos. Então, que nós possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos e não perca, hoje, durante todo o dia, o Sexto Céu, transmitido no canal do A Caminho da Luz, entre outros parceiros. E também amanhã vamos dar prosseguimento ao Sexto Céu. Um bom dia a todos.